Hoje a gente consegue fazer exames que a gente chama de ressonância. Ressonância funcional. Então a gente consegue ver um cérebro funcionando. Então a gente vai clicar ali para ver como é o cérebro normal e o que acontece quando você compara um cérebro de uma pessoa com depressão e sem depressão. Então os estudos hoje a gente pode comparar uma pessoa que já tem um diagnóstico de depressão e a gente percebe que o cérebro funciona de forma diferente. Então, não é só o ambiente, há um funcionamento do cérebro. E, principalmente, a gente vê algumas áreas, 4 áreas, são nomes difíceis, mas só para as pessoas entenderem. A região pré-frontal, principalmente a parte medial, o núcleo accumbens, a amígdala, que a gente já falou sobre memória, está associado também. E, geralmente, são regiões relacionadas, que é uma mistura, que é o prazer, o bem-estar, e a depressão ela vai estar associada. E algumas substâncias, que tem no próximo slide, que a gente vai falar um pouquinho. Agora, doutor, deixa eu só fazer uma pergunta em relação a isso. Isso pode acontecer a qualquer tempo, em qualquer época da vida? Isso é importante, eu estou mostrando a anatomia e o funcionamento para a gente perceber o seguinte. Existe hoje exames que já mostram que a causa da depressão é no cérebro. Então, mas a pessoa já nasce com isso e vai se manifestar em determinado momento da vida? Excelente. O que acontece, Claudete? O cérebro de algumas pessoas tem áreas que são relacionadas ao bem-estar, ao prazer. Eu gosto de falar com a família, porque por eu ser neurocirurgião, eu lido com pacientes que têm gatilhos muito fortes, né? Então, o que são gatilhos? Gatilhos são os fatores que levam alguém a ter a depressão. Então, obviamente, na nossa vida a gente passa por problemas, né? Perder um emprego, perder alguém que a gente ama. Porque algumas pessoas passam por esse problema e recuperam bem, e outras passam por esse problema e não conseguem sair, como você deu o exemplo da sua fã, né? E a gente percebe que algumas estruturas e algumas substâncias, elas estão alteradas nessa pessoa. E é um número alto. Só para você ter ideia, no Brasil a gente considera que 10% da população tem o diagnóstico em algum período da vida de depressão. Nossa, bastante. Então, o que a gente difere? Para vocês entenderem que existem critérios diagnósticos, se a pessoa procurar no Google, critério diagnóstico de depressão, o médico, o psiquiatra, ele preenche esses critérios. E é totalmente diferente, porque a gente usa o termo errado, fulano é deprimido, fulano... Não, é natural que às vezes a gente está mais feliz, a gente está triste. Sim. Quem tem depressão é um comprometimento importante da qualidade de vida. Então a pessoa tem falta de motivação para fazer as coisas, ela tem falta de fazer coisas até que dão prazer, falta de convívio social. Então, de um modo geral, isso limita muito a qualidade ocupacional da pessoa. Dessa pessoa. Nessas duas fotos, o que a gente pode reparar isso? Nessas duas fotos, a gente vê duas coisas. As estruturas mais importantes. A região que a gente chama, a gente já falou aqui uma vez, quando falou de memória, falou o nome das mesmas estruturas, que é relacionada à amígdala, o núcleo accumbens, que são estruturas que têm um nível de serotonina. A gente ouve falar de serotonina quando fala de alimento, né, como chocolate ou outros que aumentam. E que a falta não deixa a pessoa feliz ou dormir direito, né? Isso. E a região pré-frontal, por quê? Não é só a sensação que a pessoa tem, é como o corpo dela vai reagir a essa alteração. Certo. Então, primeiro fator mais importante é a gente entender, existe uma causa anatômica neurológica. Então é uma doença que tem essa base. O gatilho, que a gente, naturalmente, é o que mais a gente nota, você deu o exemplo dela, né? Em toda a reportagem fala isso, perdeu o pai, perdeu a mãe, mas assim, muita gente perde o pai e a mãe, e a maioria das pessoas não vão chegar ao extremo da depressão. Ela que é já a retirada nasceu de vida. com essa predisposição, então. É genético? É genético. A gente sabe que tem um fator genético e tem um fator ambiental. Uai, seu app de vídeos curtos.